A Confederação Nacional da Indústria aponta o conhecimento, a inovação e o espírito empreendedor como o tripé do progresso e do bem-estar da humanidade. E para o setor acadêmico, a resposta está nas engenharias, base para um desenvolvimento sustentado e socialmente responsável. O foco do nosso programa hoje vai para o papel da engenharia no desenvolvimento científico, econômico e social no mundo globalizado e como o Rio de Janeiro está se preparando para enfrentar os desafios dessa nova era. Indústria, governo e academia têm feito importantes parcerias na área da inovação, mas para enfrentar crises, principalmente a chamada crise do conhecimento que ameaça aportar nas áreas da ciência, da tecnologia e da inovação, é preciso intensificar essas parcerias. Para falar sobre a importância das engenharias nesse processo, convidamos os professores Luiz Carlos Escavarda, vice-reitor da PUC, Francis Bogossian, presidente do Clube de Engenharia, e Armando Clemente, secretário executivo da RedeTec. A globalização mudou o modelo de desenvolvimento. Como as engenharias podem ser a base para esse novo modelo? A globalização já é uma consequência da tecnologia. Se você não tivesse tecnologia da informação muito desenvolvida, se você não tivesse uma tecnologia de informática e comunicação muito desenvolvida, você não teria a globalização tal qual a gente vê hoje. Se você olhar na história, a globalização começou no século XVI com as descobertas. Por quê? Gerou tecnologias de navegação. E a mesma coisa está acontecendo. Então, na verdade, a tecnologia gerou essa nova situação. E dentro dessa nova situação, a tecnologia passou a ter uma importante agenda do desenvolvimento. Sem tecnologia, as pessoas simplesmente não participam desse processo. E aí, explica-se que tecnologia é a arte de conseguir fazer com que as coisas aconteçam neste novo ambiente. Você envolve, junto com a tecnologia, o desenvolvimento científico, envolve a inovação, que é a capacidade de gerar novos produtos e novos processos, e você finalmente envolve a capacidade de gerar pessoas que pensem desta maneira, nova maneira de pensar. Então nós estamos num mundo completamente diferente, que envolve as escolas de engenharia, porque tem que formar pessoas, porque você tem que gerar conhecimentos, não só transmiti-los, mas gerá-los. Você envolve uma indústria que precisa gerar inovação e você vai envolver de alguma maneira o governo, que tem que ser o elemento mediador de tudo isso. Mas que engenharia é essa que a gente está falando? Porque fala-se muito da importância da engenharia nesse processo da construção da inovação, da tecnologia, mas que perfil é esse de profissional? Que engenheiro é esse que a gente está... Por que a engenharia é o caminho para esse desenvolvimento? Porque não há desenvolvimento sem engenharia e não há engenharia sem desenvolvimento. Nós tivemos um problema aqui quando o desenvolvimento foi estancado no Brasil e hoje nós estamos tendo a triste boa notícia de verificar que não tem dinheiro suficiente para a retomada do desenvolvimento. É o tal do gargalo do desenvolvimento. Qual é o grande potencial hoje econômico do país? São as exportações de commodities, certo? E o que acontece com as exportações de commodities? A gente transporta minério de ferro, soja, né? A gente exporta, quer dizer, um monte de produtos onde a gente não consegue agregar valor a esses produtos. A gente tem várias técnicas, tem até várias tecnologias para extração e para o desenvolvimento dessas commodities. Mas, em compensação, a gente não tem nenhuma técnica para transformar essas commodities em produção, agregar valor a isso. E aí, no mercado global, onde a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter gente suficientemente capaz de gerar e desenvolver essas tecnologias que agreguem valor a esses produtos. E aí sim, a gente passar a ser um país competitivo dentro desse mercado global. Mas aí a gente está falando, então, de que para desenvolver tecnologia, esse engenheiro ele não tem que ser um técnico, simplesmente. Não é uma profissão eminentemente técnica, é uma profissão em que a criatividade ou a inovação tem que estar andando junto. Hoje, certo? Você não consegue avançar, normalmente se nós formos para além das commodities, como ele muito bem lembrou,
você não consegue avançar produtos novos que não sejam reconhecidos como socialmente válidos. Nem consegue avançar se eles não respeitarem o ambiente. Você não pode lançar um produto que seja agressivo ao ambiente. Acabou. O engenheiro difere do cientista porque o cientista percebe o mundo como ele é, explica o mundo como ele é. O engenheiro cria o que nunca existiu. O que nunca existiu vem e não pode estar em desacordo com as necessidades da sociedade e com as necessidades do ambiente. Então, se esse novo produto não tiver essas qualidades, ele não serve. Então, uma pessoa que seja eminentemente técnica pode sair com um produto, entre aspas, perfeito tecnicamente, mas imperfeito porque não satisfaz todas as necessidades. E como é que se coloca esse desafio para a universidade? A gente está falando de inovação. A gente tem que diferenciar bastante bem a questão da inovação, da descoberta e da invenção. Né? E aí, quando a gente trabalha com a inovação é o quê? É você transformar uma descoberta ou uma invenção em alguma coisa concreta que vai atuar dentro do mercado, vai servir ao mercado, onde você vai, quer dizer, aquilo vai ter uma utilização e você vai ganhar dinheiro com aquilo. Quer dizer, na verdade, inovação é transformação, quer dizer, em algo, em um negócio, em uma oportunidade de negócio. E aí, quer dizer, como você transformar isso é que você precisa preparar esse engenheiro. Se você pegar as escolas de engenharia hoje, quer dizer, antes, quer dizer, o ensino de engenharia, normalmente você formava um engenheiro para ele ser um gerente ou um executivo de uma grande empresa multinacional. Hoje você não pode pensar na formação do engenheiro para esse tipo de coisa. Você tem que formar o engenheiro para ele participar desse mercado, para ele entender o que é, quer dizer, um negócio, para ele entender, quer dizer, como é que essas coisas funcionam, né? E aí o engenheiro, ele não pode ser um cara eminentemente técnico que desenvolva aquela técnica específica. Ele tem que saber que aquela técnica que ele vai desenvolver vai estar dentro de um contexto, né? E dentro desse contexto, quer dizer, ele bem lembrou, o mercado é global. Esse mercado global, existe uma disputa natural. E nessa disputa você tem barreiras técnicas, você tem um monte de condições e um monte de variáveis que te obrigam, quer dizer, a pensar, quer dizer, como um todo, né, de uma forma geral. E exige que saia um pouco da universidade, quer dizer, que esse ensino também seja globalizado, que a universidade esteja desse caminho que vai além dos muros, né, da própria universidade, daquele ensino que a gente chamaria técnico dentro da sala de aula. Isso obriga a universidade a olhar para fora do muro acadêmico. Se a universidade ficar dentro do muro acadêmico, a questão técnica, como ele colocou, basta. Não, mas não, a universidade tem que olhar por cima do muro e ver o que existe do outro lado. Isso enriquece muito a universidade, mas exige uma nova universidade. E que nova universidade é essa? É a universidade que está realmente inserida em um contexto social e ambiental que caracteriza o século XXI. É uma universidade engajada. A gente tem modelos existentes em outros países, isso está se conversando, né, globalmente para se chegar a esse modelo de universidade ideal? A universidade como um objeto de estudo, não como um sujeito das ações, mas como um objeto de estudo de que universidade nós precisamos no século XXI, é uma área de muito intensa discussão. Ela, na União Europeia, essa discussão está sendo feita. No Oriente, países como Coreia do Sul, Taiwan, China, estão desenvolvendo isso. Nos Estados Unidos, inquestionavelmente, essa é uma discussão muito ativa. Nós precisamos acender essa discussão no Brasil. O uso intensivo da informação pode se transformar em problema. Você vai saber por quê no próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. No mundo atual, qualquer fragmento de informação é transmitido instantaneamente.
O chamado efeito borboleta pode formar uma complexa teia de informações que ultrapasse a capacidade de controle dos governos. O que é efeito borboleta? Para a gente explicar para o público do que a gente está falando. Isso é uma maneira metafórica de colocar os problemas. Você imagina que, de repente, numa ilha no norte do Oceano Atlântico, explode um vulcão e, de repente, você tem o tráfego aéreo no mundo inteiro comprometido. Esse é o efeito borboleta. Uma coisa pequena acontece no lugar, como o mundo está todo interconectado. Este foi um exemplo físico, mas você tem outros exemplos, e o mundo todo interconectado, e uma coisa pequena que acontece no lugar tem enormes consequências em outros lugares. A gente chama isso de efeito borboleta. Na prática, de que maneira a gente pode evitar ou lidar com esse efeito de forma a gerar mais conhecimento, a gerar uma troca mesmo de informações que viabilize o desenvolvimento? Olha, o efeito borboleta é uma consequência. Se você aceita o nome, é uma consequência da forte interligação. Ela é um risco, porque exige que a gente mude, e é uma grande vantagem, porque ela impõe que a gente mude. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento em que nós vamos ter que nos reajustar ao fato de que nós todos estamos interconectados. Por exemplo, desde quando os engenheiros eram chamados para participar num programa interessante como esse? Mudou. Que bom. Não, tem um exemplo claro, quer dizer, bem fácil da gente entender. Quer dizer, quando eu estudava, quando você fez a tua tese, quando a gente buscava qualquer tipo de artigo, qualquer tipo de informação, demorava, a gente ia para a livraria ali Interciência, fazia o pedido, né, da importação de um determinado livro, isso demorava 30, 40 dias para chegar na nossa mão. Com sorte. Hoje, com sorte. Hoje você aperta um botão, a informação está instantânea na sua frente. Então, quer dizer, a velocidade da informação com que você consegue obter, quer dizer, é uma coisa assim enorme. E isso muda, quer dizer, completamente de figura, quer dizer, a questão da apropriação do conhecimento, né? O conhecimento hoje ele está disponível e a filosofia, que já deixou de ser há muito tempo, né, do professor ensinar o aluno, hoje os dois trabalham juntos, estudam juntos. Hoje o professor disputa com o aluno o nível de conhecimento também. Às vezes o professor não está habilitado a ensinar para o aluno, porque o aluno é um maior investigador do que o professor. Ele está mais atualizado, o aluno é mais atualizado que o professor. A gente tem que fazer aqui uma distinção do que é informação e do que é conhecimento. Você precisa fazer um cruzamento entre essas diversas informações que estão sendo levantadas, porque é uma preocupação que sempre se coloca, é muito difícil você às vezes tem muita informação, mas você não transforma aquela quantidade, não faz esses cruzamentos. Mas isso é que muda exatamente. A essência do ensino hoje de engenharia ou de qualquer outra profissão é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma abundância de informação, uma quantidade enorme, e aí o que você tem que preparar, quer dizer, o aluno, ou o técnico, ou o profissional que está sendo formado, para conseguir distinguir, quer dizer, que informação é relevante para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. É como é que você transforma essa enxurrada de informação, essa quantidade enorme de informação em conhecimento, né, em vantagem competitiva, né, digamos assim. Hoje você, se fizer educar simplesmente emitindo informações, você não faz nada, porque isso não precisa. Isso ele sabe fazer. O que talvez não saiba fazer é isso que você está dizendo. Como é que você junta uma informação daqui, de uma área, com uma informação dali, de uma área completamente diferente, e sai com uma terceira ideia completamente distinta. Isso é o caminho da inovação. Mas isso é muito difícil. É isso que eles têm que aprender. Qual é o desafio na prática? A gente está falando aqui de uma preocupação, de alguma coisa que acontece o tempo todo na vida, né? Não só no ensino da engenharia, mas eu acho que em todos os ensinos. A universidade como um todo enfrenta essa questão. Mas qual é a dificuldade na prática de você juntar, por exemplo, um cientista ou um engenheiro que está na Coreia com o que está no Brasil, os dois com os conhecimentos que têm, com as informações que têm, se juntarem e transformar isso numa terceira coisa? Tem uma experiência fantástica, que aí o Escavarda pode falar com mais propriedade que todos nós aqui, que é a forma como a PUC está encarando isso.
Ela criou um programa de empreendedorismo nas engenharias da PUC, e esse programa está alinhado com o ensino de uma forma geral. E aí você tem 6 ou 7 disciplinas onde o aluno vai, trabalhando, o lado técnico e esse lado de empreender, tá? Negócios, ou tentar empreender, mudar o seu comportamento na maneira de se posicionar frente a um determinado desenvolvimento de uma determinada técnica. Num curso tradicional, como foi o curso que nós todos recebemos? Você chega para o aluno e passa um problema. Você dita o problema, o aluno vai e estuda o problema, às vezes o problema de um livro, ele resolve o problema e a resposta é, muitas vezes, única. Aqui não. Você não diz o problema, você deixa que o aluno descubra qual é o problema, porque é isso que é o empreendedorismo. Então você passa para o aluno temas genéricos e deixa que desses temas genéricos eles cheguem por si às informações que vão gerar os conhecimentos necessários para resolver uma questão que ele mesmo que traz. Então, neste curso a qual ele se referiu, nós começamos, o primeiro módulo é um módulo de mãos na massa. Ou seja, nós não começamos com o conhecimento para chegar ao problema. Nós começamos com o problema, que nós ajudamos os alunos a encontrar, e ele vai buscar o conhecimento. Nós estamos agora avançando para fazer isso no nível internacional. Equipes de alunos, de iniciantes de engenharia, resolvendo em países diferentes. Outros módulos de empreendedorismo que nós fazemos na PUC, e que são módulos que estão sendo feitos também em outras instituições, são módulos em que o aluno aprende a mudar o seu comportamento. Aquilo que ele falou, a questão da atitude. Ele precisa ter uma atitude empreendedora, que não é atitude. Nós todos não fomos educados a isso. Nós fomos educados a cumprir um dever, o senhor tem que resolver tal problema. Sim, senhor. Acabou. Então nós temos que mudar a atitude do aluno, o que está implicando para todas as nossas instituições, e mudar também a atitude do professor, que às vezes é mais complicado do que mudar a atitude do próprio aluno. Como é que esse perfil se traduz nas empresas de engenharia e também para o engenheiro que já está no mercado, que não foi acostumado a isso? Reunir o cientista, ao engenheiro, ao professor, que vamos chamar prático, pesquisador, o que aplica a engenharia e aquele que é empreendedor mesmo. Eu acho que colocar todos esses dentro de um liquidificador, botar para bater e dar ao aluno para tomar, eu acho que esse é o caminho adequado. Eu acho que já não existe mais aquela sistemática que durante muito tempo eu vi passar, que é somente o professor ensinar. E o aplicador? Notadamente nas disciplinas, na área prática, esse empreendedor, o aplicador, aquele que não estuda, mas que executa a engenharia, eu acho que ele também não deve ser desprezado. Assim como aquele que estuda não deve ser abandonado. A própria PUC, eu fui convidado numa ocasião, não sei como é que isso anda, mas é criar a chamada Um Sonho Meu, que eu nunca vi ser posto em prática. É a Universidade Escola, não sei se é esse o termo, que é a reunião das entidades que empregam engenheiro com os professores de engenharia. Nós estamos trazendo efetivamente as pessoas do setor produtivo para conversar com os alunos, para que eles possam passar um para o outro o que eles pensam, o que eles querem, o que eles gostariam, que sonhos têm. Vamos ver o que o professor Fredo Laufer diz sobre a formação do engenheiro do futuro. Hoje, o desenvolvimento econômico e financeiro do mundo está a requerer de nós muito mais talentos, muito mais mão de obra do que nós somos capazes de produzir. Então, só de falta de engenheiros, nós temos cerca de 50 a 100 mil engenheiros que nos faltam por ano.
Então, na área de tecnologia da informação, é outro gap muito grande. Nós entramos numa fase, vamos dizer, de desenvolvimento tecnológico e educacional muito mais tarde do que os outros países, não é verdade? Então, o que nós estamos a verificar agora é que a quantidade de instituições que precisam se capacitar e se habilitar para proporcionar essa, vamos dizer, formação, isso demanda tempo. Vai levar algumas décadas. Não é uma coisa da mesma maneira, por exemplo, que nós podemos perceber como cidadãos a necessidade de um guarda municipal ou um guarda de trânsito, não é? Ele não se faz em menos de 4, 5 anos. Então, um engenheiro, ele não se faz com menos de 15, 20 anos de estudo, além de uma escola primária, um básico bastante fundamentado. Esse é o assunto do nosso próximo bloco. A gente volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. No bloco anterior, o professor Alfredo Laufer disse que são precisos 30 anos para formar um engenheiro. É mais ou menos isso? Os senhores concordam com essa afirmativa? O que a gente tem que perceber é outra coisa. Se a gente pegar o desenvolvimento das tecnologias e ver o seu ciclo de vida, antigamente, quando a gente trabalhava no curso de formação de um engenheiro, a gente podia ensinar, quer dizer, um monte de técnicas, um monte de tecnologias, que o seu ciclo de vida era de 10, 15, 20 anos. Hoje, o ciclo de vida de uma determinada tecnologia, principalmente na área de tecnologia de informação, são 2 anos. Então, o que acontece é o seguinte, quando você forma um engenheiro, essa tecnologia que ele entrou na universidade já não existe mais, já é outra. Então, o ensino de engenharia, ele muda nesse aspecto. Você precisa ensinar o aluno a aprender. Quer dizer, como é que ele aprende a desenvolver e a estudar e a se qualificar diante desses desafios novos, quer dizer dessas tecnologias que estão por vir aí. Quando ele acaba o seu ciclo dentro da universidade, na verdade ele não acaba o seu ciclo dentro da universidade. Ele tem que continuar. Ele tem que continuar e ele tem que voltar para a universidade. A universidade tem que estar preparada para estar sempre oferecendo, quer dizer, esse tipo de apoio aos alunos e, quer dizer, o setor privado tem que estar em estreita relação com a universidade para formar o seu profissional específico. E aí tem a encomenda, né, que as pessoas falam muito em universidade corporativa, mas ela só funciona se tiver uma estreita ligação com o setor acadêmico. A universidade tradicional. Com a universidade, demandando deles o conhecimento específico para a sua necessidade. Eu vou dar uma pitada de complexidade ao que você colocou. Não é apenas o ciclo dos produtos e das tecnologias que varia. As oportunidades são de tal maneira diferentes que o profissional leva uma vida profissional diferente. Ele pode ser um excelente profissional de uma determinada área, surgindo uma oportunidade, ele vai ser um empreendedor. Ele vai mudar de profissão, entre aspas. Ou seja, ele tem que estar preparado na universidade para, ao longo da sua vida de profissional, passar por diversos estágios e ciclos diferentes. Ele também, além da variação das tecnologias que ele colocou, também ele vai passar por estágios diferentes. Se ele não aprender a aprender e não aprender a se modificar, ele não consegue fazer isso. Bem, a gente vai ouvir um pouco o que os estudantes de engenharia estão esperando desse ensino da universidade. A engenharia está relacionada com outras cadeiras, por assim dizer. Por exemplo, eu faço parte de um projeto que é até da equipe de aerodesigner, onde ali atua não só o pessoal de engenharia ou física na parte de exatas, mas também o pessoal de humanos, o pessoal de design. Eu pretendo trabalhar com gestão de projetos, gestão de negócios de pessoas, e eu tenho o sonho de abrir minha própria empresa de gestão. E aí eu fiquei na dúvida entre engenharia, administração e economia. Só que eu acho que a engenharia
ela, pelo fato do ciclo básico, eu ter que estudar sobre todas as engenharias um pouco, eu aprendo um pouco mais sobre tudo e me dá a visão que eu teria de matemática financeira, da economia e da gestão da administração. E aí eu escolhi engenharia de produção, que eu acho que é um curso que eu posso mesclar as duas coisas com a visão da engenharia. Engenharia é um campo muito maior do que a gente pensa. Eu cheguei aqui pensando que ia ter muita matemática, não que não tenha, tem bastante, eu adoro isso. Mas tem também muita geografia, que não tem, pelo menos a minha, que é engenharia de petróleo, que não tem nada a ver com a área de exatas. E isso eu acho muito importante, porque a gente não vive só assim, entende? Só para aquela coisa específica que a gente gosta, e a gente se dá a oportunidade de aprender outros tipos de matérias, outras coisas que não são exatamente aquilo que a gente pensou. Engenharia é a profissão. Bem, eles deram aí uma pincelada sobre a diversidade de cadeiras e de matérias que se estuda além das matérias exatas, né? A gente está humanizando a engenharia? Olha, ou a engenharia já é humanizada e a gente não sabe? Sempre foi, né? O que acontece? Existe o presidente da Academia Nacional de Engenharia dos Estados Unidos, o professor Charles Vest, ele foi reitor do MIT, e ele fez uma curiosa observação. O tempo que ele estudou engenharia, o conceito de complexidade era exatamente ligado à interdisciplinaridade. Por que os russos conseguiam botar satélite e os americanos não? Eles chegaram à conclusão que eram estanques as diversas engenharias, e, na época, a solução que o americano encontrou foi a interdisciplinaridade. Isso era o que havia de mais complexo. O que há de complexo no século XXI, segundo ele, e eu concordo, é que você não tem só as engenharias, mas você tem o problema social e o problema ambiental de um planeta cuja fragilidade está ficando evidente. Isso é que está humanizando e socializando a engenharia. É a realidade. A melhor maneira, no meu entender, não sei se os companheiros vão concordar, é colocar o estudante vivendo a prática da engenharia. É aí que ele vai não só aprender, mas também identificar os caminhos que ele deve cruzar e os problemas que ele vai precisar resolver. Eu acho que o empresário e o praticante da engenharia deve ser sugado pela universidade, assim como as entidades de engenharia não podem prescindir dos professores de engenharia no funcionamento dos seus quadros. Isso é o ensino da engenharia. São dois pontos difíceis de serem discutidos, quer dizer, a contribuição da prática da engenharia com o ensino da engenharia, do ensino da engenharia com a prática. Isso aí num período constante. Você não tem que deixar a refeição sendo cozinhada durante um determinado tempo e depois ela ser posta no mercado. Eu acho que o mercado tem que vir dentro da universidade e a universidade deve ir ao mercado durante o período de cozimento. Quando um estudante de medicina vai para a escola de medicina, ele se sente médico no primeiro momento. Quando o estudante de engenharia vai numa escola de engenharia tradicional, que são as escolas que nós três frequentamos, ele não se sente engenheiro no primeiro momento. Eu acho que é isso que você quer dizer. Ele precisa chegar no primeiro momento e perceber que ele não só está estudando todas aquelas disciplinas que dão aquela visão abstrata que ele precisa ter, mas ao mesmo tempo ele se sente engenheiro, em que os problemas lhe são trazidos na expectativa de solução. Resolver problemas. Eu acho também que essa prática deve ser inserida no chamado básico da engenharia, porque o aluno fica durante 2 anos aprimorando os conhecimentos, chamado conhecimento básico. Eu não sou contra o conhecimento básico, mas eu acho que a inserção da engenharia deve aí aparecer. Eu quase larguei a engenharia e hoje eu não sei onde eu estaria se não estivesse na engenharia. Eu fui vice-presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Ensino da Engenharia, toquei nessa tecla e não consegui mexer nem isso. Então esse é um ponto que eu gostaria de trazer de público. É uma reforma básica do ensino da engenharia, trazendo a aplicação da engenharia na hora que o indivíduo entra dentro
universidade. Na UFRJ você já tem isso, na própria PUC também. Você já tem cursos introdutórios, já tem cadeiras específicas onde você começa a mostrar para o aluno, quer dizer, a noção, quer dizer, do que é engenharia, introdução à engenharia. Tem várias outras cadeiras que você vai tendo ao longo do no período básico, onde você começa a dar essa informação. E aí a gente tem que saber como é que pesa isso, porque para o ensino de engenharia, essas cadeiras básicas de matemática e física, ela é fundamental para a formação. Senão você não consegue formar um engenheiro. O cara tem que ter isso. E tem que ter muito. Tem muitos lugares hoje que você até discute se você não precisa ampliar, quer dizer, essa quantidade de ensino de cadeiras técnicas, né? Quer dizer, de cadeiras exatas, da questão de física, matemática, cálculo, essas questões, se você não precisa ampliar um pouco mais isso. Porque está provado que sem esse tipo de conceito e sem esse tipo de informação, você não consegue formar um bom engenheiro no futuro. Ele tem que ter esse tipo de coisa. Mas eu acho que do jeito que ela está, ela não está funcionando como um catalisador químico, participando e favorecendo a reação. Ela está impedindo o prosseguimento. Então, nós perdemos excelentes futuros contribuintes porque eles abandonam a engenharia. Porque a evasão é grande. Nós estamos falando de coisas complementares. Obviamente que nós estamos dizendo que duas coisas são fundamentais para formar um engenheiro. Ele precisa ter um conhecimento básico sólido e, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma visão profissional do primeiro momento. Vou dar um exemplo que talvez una esses nossos pontos de vista. A cada 2 estudantes de engenharia que entram no primeiro ano, um chega no fim, o outro desiste. Não desiste apenas por reprovação, claro que alguns não conseguem, mas a grande maioria desiste porque desiste, abandona, como ele mesmo citou o caso dele. Isso é comum nos dias de hoje. Você precisa que a pessoa se sinta engenheiro no primeiro momento, porque se ele escolheu engenharia, é porque isso é a sua vontade, é o seu interesse profissional. Se ele não se sente engenheiro, se sente um estudante de ciências básicas e de matemática, ele não sente a sua vocação respondida. E ele não pode deixar de estudar ciências básicas e matemática, como você colocou muito bem. Então nós estamos falando de coisas complementares. Essas coisas têm que vir juntas. Um país como o Brasil, que forma 35 mil engenheiros por ano, que está muito aquém do que nós precisamos para o sonho de desenvolvimento que nós todos os brasileiros temos, você não pode se permitir esta hemorragia de você ter 2 pessoas entrando, só uma saindo. Num país em que apenas 5% dos estudantes universitários fazem engenharia. Ainda por cima, metade se perde. Por que a engenharia tem papel social importante no desenvolvimento? A gente vai saber daqui a pouco. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. É inegável que o mundo passa por um momento de intensa complexidade, que é preciso estabelecer novas regras, novas bases para o desenvolvimento. Mas por que o foco no engenheiro e na engenharia? Olhe, nos dias de hoje, se você olhar as macro-regiões do mundo, você vai perceber que a influência internacional dos Estados Unidos via o seu PIB, seu Produto Interno Bruto, caiu de quase 50% depois da Segunda Guerra Mundial para 25% agora. E caiu muito nos últimos 15 anos. Se você olhar a Europa, a presença dos europeus como região tem caído nos últimos anos. Quem tem crescido? Quem tem crescido são exatamente os países orientais. O Japão, que não tem crescido muito, mas em volta dele a China, a Índia, a Coreia do Sul, a Taiwan e vários outros países, Singapura, vários desses países formam uma região com um crescimento explosivo. Todos os países, sem exceção, adotaram engenharia como um mecanismo de desenvolvimento. Nenhum deles tem como meta formar menos do que 150 mil engenheiros por ano. Nenhum.
Porque eles sabem que... China são 600 mil. Eles sabem que formar engenheiro é formar a base do desenvolvimento tecnológico de uma nação. E responde a pergunta que você fez. Né? Ele falou anteriormente, quer dizer, o Brasil está formando 35 mil. 35 mil. A Coreia do Sul está em 80 e tantos mil, tendo saído de 10 mil. Elas saíram de 10 mil para 88 mil num período de 15 anos. Como se faz isso? Com vontade, com associação de todos os parceiros interessados. Com políticas públicas efetivas. Com políticas públicas e objetivos claros. Financiamento concreto, apoio à inovação. Quer dizer, você tem alguns programas já desenvolvendo, quer dizer, a formação, quer dizer, esse programa de apoio ao desenvolvimento de incubadoras, de novas empresas, de base tecnológica dentro das universidades, é uma iniciativa importante, quer dizer, o apoio a financiamento de novos projetos, de novos produtos, né? Quer dizer, de novas tecnologias também é importante, mas a gente precisa mais. E a gente precisa consolidar esse tipo de coisa. E vou provocar de novo. Em vez do ensino ser gratuito, o ensino ser pago. Em vez de ser gratuito, o governo provê os menos favorecidos com bolsas de estudo, aonde dá dinheiro para pagar a universidade, comer, beber, dormir e se transportar. Não é interessante provocar uma discussão com esse assunto? Hoje você vê o ensino gratuito para onde vão os mais favorecidos e o ensino pago para os menos favorecidos. Então está aí uma explicação, desculpe colocar isso aqui em discussão, mas está aí um outro aspecto que faz o pessoal menos favorecido fugir da engenharia, porque esse não tem dinheiro para pagar. Então não tem mais ensino gratuito, todas as universidades são pagas, todos os que têm recursos não têm que pagar a universidade e os menos favorecidos, os carentes, ganham dinheiro de bolsa de estudos para estudar, se transportar, comer, beber e dormir. Como atrair para a engenharia os melhores talentos que nós temos no país, que nós não estamos atraindo? Eu acho que essa que é a grande discussão maior. É verdade. Nós temos que trazer para a engenharia os melhores talentos. E isso não está sendo feito. Os melhores talentos estão indo para outras áreas. As áreas de humanas e as áreas sociais são essenciais, são importantíssimas. E elas atraem os alunos porque eles veem nessas áreas um lugar onde eles podem se dedicar às questões humanas e sociais. Eles não conseguem perceber isso nas engenharias. Se nós não conseguirmos tornar a engenharia atraente na escola média, que foi a solução que a Coreia fez para poder aumentar, se nós não fizermos isso, nós não vamos ter os melhores talentos. E isso vai ser um impedimento para o desenvolvimento. Acho que essa é a questão mais importante que nós temos que deixar na mesa. Talvez você tocou num ponto... Ele tocou num ponto importante, quer dizer, o ensino médio, talvez fosse interessante a gente começar, quer dizer, a olhar para esse ensino médio como, quer dizer, como é que a gente trabalha, transformar esse ensino médio num ensino mais técnico, mais profissionalizante, onde você consiga, quer dizer, despertar, quer dizer, esse talento e tentar formar, quer dizer, esse talento e encaminhar ele para o ensino de engenharia. Talvez fosse o grande mote e o grande desafio para isso. A universidade tem que entrar dentro do ensino médio para atrair o aluno. As universidades privadas costumavam visitar as escolas dos alunos do básico, do ensino médio, desculpe, para atrair, mostrar o que é engenharia. Hoje eu não estou vendo mais isso. Eu acho que não é a universidade privada que tem que mandar vendedor de curso de engenharia para o ensino médio. Por que não as universidades terem um esquema de atualização, de informação ao ensino médio? Eu acho que seria muito bem recebido dentro das escolas e você mostraria o que é engenharia. A CNI, Confederação Nacional das Indústrias, resolveu lançar uma iniciativa, que é o Programa Inova, dentro do qual a indústria se faz presente, porque teve a iniciativa, mas está longe de ser da intenção da CNI ser a única
gestora desse programa. Pelo contrário, ela chamou o governo, que é outra perna da hélice tríplice, e chamou a Escola de Engenharia, particularmente a Benji, do qual o Bogossan já foi vice-presidente. Chamou a Benji porque ela representa as escolas de engenharia e a Benji agora está fazendo, inclusive, um pool de decanos para ter maior peso político junto dos órgãos de financiamento. Então, existe um movimento razoavelmente ordenado que está crescendo exatamente pró-engenharia. A CAPES criou um programa pró-engenharia. O presidente da CAPES, preocupadíssimo com a questão da engenharia no Brasil, criou um programa pró-engenharia para tentar buscar soluções para as escolas privadas e as escolas públicas, para torná-las mais atraentes para os alunos de menor renda. E existe um esforço. Esses esforços estão completamente integrados? Eu diria que não, mas eu diria que estão caminhando nessa direção. Há muito que fazer, o chão pela frente é enorme. Mas é um desafio que está posto e pelo menos já tem um caminho. O desafio está posto. Com certeza. A gente já está chegando no final do programa. Olha que... Gostaria de me despedir pedindo para que os senhores falassem um pouco do papel do legislativo também nesse processo. A gente falou do poder público, né, mas como que o legislativo poderia contribuir também nessa discussão, trazendo outras reformas, e aí a gente finalizaria o nosso programa. Olha, uma das questões que se coloca, que é fundamental, e a gente falou muito aqui de empreendedorismo, de desenvolvimento, da parceria para desenvolver novas empresas e dessas novas empresas, porque hoje não existe mais aquela indústria verticalizada. Essa indústria hoje é muito caro você desenvolver pesquisa e nessa velocidade que a gente precisa de desenvolvimento dessa tecnologia. Então, o que você precisa fazer é estabelecer parcerias e incentivar a formação de novas empresas, e empresas de base tecnológica. E se a gente começar a olhar, quer dizer, desde o ato da formação de uma empresa, o tempo que demora para formar a empresa, o tempo que demora para fechar uma empresa, o tempo quer dizer, a quantidade de impostos e a burocracia que você tem para poder desenvolver tudo isso. E aí, se você dividir esse tempo, né, entre administrar uma empresa, formar uma empresa, tocar essa empresa e desenvolver a sua tecnologia, você vai ver que essa balança, o peso, quer dizer, dessas atividades pende mais para essa parte toda de controle, né, e de carga tributária do que o desenvolvimento tecnológico em si. Que a gente precisa ver, e o legislativo tem um papel importante, é no sentido de tentar desburocratizar ao máximo esse processo. Nós estamos acostumados a pensar que a ação do governo se faz pelo executivo, porque é dentro do executivo que estão os organismos de financiamento. A FAPERJ está ligada diretamente ao executivo. No entanto, a criação da FAPERJ saiu do legislativo. Então, acho que a função da LERJ pode ser uma função enorme, não só de facilitadora, como ele colocou, muito bem colocado, da questão das empresas, mas também da questão das universidades. Como é que você pode fomentar que você aumente, de um lado, essa interação com a escola média, onde nós temos certamente um gargalo. 5% das pessoas querem fazer engenharia. É muito pouco. Isso é um gargalo. Não adianta que nós vamos sair disso sem andar lá. Por outro lado, a interação entre a universidade e a empresa, do lado da saída do profissional, ela precisa de facilitadores. São todos eles feitos no legislativo. Esses facilitadores precisam, talvez, de uma interação como nós estamos tendo aqui, maior, talvez para, num momento seguinte, sairmos dessa visão estratégica que nós estamos trazendo, que era a ideia, para uma pragmática de ações. Queria agradecer a Armando, Escavarda, Bogossan e a você que nos assistiu. Esse é o Rio em Foco, é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.